Glória a Deus. Muito bem. E nós que estamos aqui, nós temos compartilhado. Quantos amam a palavra de Deus? Amém. Você lê a palavra de Deus todos os dias? Sabe? Devemos amar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é alimento para nós. Amém? Eu quero encorajar você a abrir a sua Bíblia ali em Mateus no capítulo 6. E quero que você deixe ela aberta aí, Mateus capítulo 6. Porque nós temos compartilhado nesses dias a respeito de um tema que é vital, fundamental para a vida de um cristão, que é o viver pela fé. Viver pela fé. Nós vimos na semana passada um pouco a respeito disso. Nós lemos ali Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 12. E só nesses textos nós já vimos ali que você viver pela fé, você tem uma certeza. Quantos têm a certeza do Deus que você serve? Ciro? Teve até pessoas na célula ali que falaram assim, convidados, visitantes, que falaram que tem dúvida. Eu falei, muito bem, está chegando agora, veio a primeira vez, é normal ter dúvida, mas a fé é uma certeza. Eu costumo dizer até que tem coisas que você não pode errar na vida, né? E uma delas é o Deus que você serve. Já pensou se você serve o Deus errado? Depois que você morre, já foi? Então tem coisas que a gente não pode errar, né? E falamos também que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma coisa é você buscar, querer conhecer cada vez mais. Outra coisa é você não ter fé, é diferente. Nós precisamos ter fé no Senhor, amém? Aleluia. Terceiro que nós falamos na semana passada, é que para vivermos pela fé, nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Tem coisas que nos atrapalham de vivermos pela fé. Falamos também que nós precisamos nos livrar do pecado, porque o pecado nos atrapalha de viver pela fé. E falamos que o viver pela fé, não sei se eles vão conseguir, consegue colocar o som do céu aí? Isso, fica um silêncio assim, fica aquele clima, né? Esse não é do céu não, esse é de outro lugar. Esse aí. Volta aqui, isso. Mas não precisa deixar muito alto, pode deixar baixinho. Isso. Falamos também que para que possamos viver pela fé, precisamos viver a vontade de Deus. Viver o propósito. O autor de Hebreus, ele até fala sobre essa carreira que é proposta. Esse caminho que nos é proposto. O Senhor nos chama para vivermos pela fé. Fala para quem está perto de você. Fala, o Senhor te chama para viver pela fé. Aleluia. E vou te falar, meu irmão, viver pela fé não é uma vida natural. É uma vida sobrenatural. É uma vida para louco. Se você está aqui hoje, você pode ter certeza. Se você não sabia, você vai ficar sabendo hoje. Se você está aqui é porque você é louco. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Quantos foram escolhidos por Deus? Aí, ó. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Porque o Evangelho, aos olhos do homem natural, é loucura. Porque é viver pela fé, meu irmão. É você ter certeza de coisas, como diz Hebreus 11, certeza de coisas que espera e convicção de fatos que você não está vendo. Quantos estão entendendo? Mas eu quero aqui que nós leamos aqui em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 25. Um tema que eu quero colocar como um tema aqui para nós, sobre um dos maiores inimigos da fé. E esse inimigo se chama preocupação. Se tem uma das coisas que nós podemos colocar como antônimos da fé, nós podemos colocar vários antônimos da fé. Desconfiança, não acreditar, medo, e entre eles, preocupação. Quantos aqui já se preocuparam com alguma coisa? Ficou até preocupado agora só com o tema, né? Fica preocupado. E a preocupação, muitas vezes, é o antônimo da fé. Porque às vezes a pessoa acha que está se preocupando porque é uma pessoa responsável. É uma pessoa que está preocupada porque ela foi criada de uma forma que, não, você se preocupar com isso é porque você é responsável, porque você é maduro, porque você tem responsabilidades. Mas muitas vezes, a nossa preocupação apenas revela a nossa falta de fé. Mateus capítulo 6, olha só o que diz, a partir do versículo 25, diz assim: por isso digo a vocês, Jesus falando, que não se preocupe, diga assim comigo, não se preocupem. Olha só o que Jesus fala, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa.
Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Oh. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem, diga assim comigo, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia seus próprios problemas. Baixa a cabeça, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, amamos a Tua palavra, amamos a Tua presença, amamos estar aqui neste lugar onde podemos falar contigo através das nossas orações e podemos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Senhor Jesus, nesta manhã tem liberdade neste lugar de falar conosco. Aquece o nosso coração com as Tuas palavras e transforma-nos, renova-nos e direciona-nos nos Teus caminhos, porque queremos ser daqueles que vivem e andam pela fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não tem que se preocupar. O que o Senhor Jesus está falando aqui é algo que, ei, olha aqui para mim, que muitas vezes são exatamente as coisas que a gente se preocupa. A gente se preocupa em trabalhar porque tem que ter o que comer, tem que ter onde morar, tem que ter o que vestir, sim ou não? O problema é quando isso se torna uma preocupação e uma falta de confiança em Deus. Tem pessoas que elas não se sentem confortáveis, assim, não, ai, como é que vai ser? Ai, como é que vai ser? E o Senhor Jesus está dizendo, ei, para. Você tem um pai. Fala para quem está do seu lado, você tem um pai. Meus irmãos, quando nós entendemos que nós somos filhos, que temos um pai, a gente não precisa se preocupar. Você já viu alguma criança preocupada se vai ter comida na mesa? Meus filhos, eles não se preocupam se tem comida, eles só falam, estou com fome. E falam muito. Quem é filho, é pai de menino e vai entrando na adolescência, pelo amor de Deus. Tem gente que fala assim, não, pai de menina gasta muito com roupa. É que você não viu o que é gastar com comida, irmão. Mas eles não estão preocupados se vai ter. Na cabeça deles, tem, eu só quero comer. Porque um filho, um verdadeiro filho, o Senhor Jesus está dizendo, ei, você tem um pai. Não se preocupa, Ele cuida. E quando a gente entende, irmão, que Ele cuida, se for preciso, Ele envia corvo para alimentar. Se for preciso, Ele faz aquela sua roupa, como Ele fez com o povo de Israel, durar 40 anos, não gastar e ainda crescer junto com o seu corpo. Você acredita nisso? Você ficar 40 anos com a mesma roupa, o sapatinho, a sandália cresce junto com o pé, porque nós temos um pai que cuida. Fala para quem está do seu lado, você tem um pai que cuida de você. O problema é quando nós nos preocupamos, e quando a gente se preocupa, a gente está demonstrando uma falta de fé de falar, pai, o negócio é o seguinte, não sei não se o senhor vai dar não, hein? Eu sei que eu tenho um pai, mas deixa eu ter um plano B aqui. E o Senhor Jesus está dando essa palavra aqui dentro do Sermão do Monte, porque olha aqui para mim, a preocupação hoje é um dos maiores males da nossa atualidade. As pessoas vão chegando num ápice de preocupação tão grande que afeta os relacionamentos, afeta o descanso mental, afeta o descanso físico, começa a gerar, sabe o quê? Transtorno mental,
ansiedade, pânico, fobias. Isso aí, meu irmão, a ciência já mostra isso. Por causa dos excessos de preocupações. Chega a causar doenças físicas, gastrite, úlcera, constipação, cefaleia, hipertensão, por causa de preocupações que o Senhor Jesus disse para fazer. Não tenha preocupação, não se preocupe. Por isso o Senhor quer nos levar num lugar de descanso, um lugar onde nós temos essa convicção, essa certeza e essa fé. Eu tenho um Pai. Sabe, quando a gente tem essa certeza, irmão, a gente descansa, mesmo em meio a loucuras, mesmo em meio de circunstâncias adversas. Eu tenho um Pai. Se Ele tiver que falar para mim, assim como Jesus falou para Pedro, faz o seguinte, vai ali no mar, pega um peixe. Dentro do peixe você vai pegar ali umas moedas, vai pagar o seu imposto e o meu. Mas já pensou? Jesus, estou precisando pagar meu IRS. Como é que é? E Jesus chega para você, faz assim, pega uma vara, vai ali no Douro. Você vai pegar um peixe, vai ter uma nota de 500 dentro do peixe. Aleluia. Quando nós entendemos que nós temos um Pai e Ele cuida de nós, nós não precisamos nos preocupar. Você crê nisso? O Senhor quer nos levar a esse lugar de descanso e de confiar. Nós temos um Pai. Nós somos filhos do Pai. Amém? E eu quero que dentro desse texto possamos ver aqui algumas atitudes ou algumas verdades a respeito para que possamos viver pela fé. Quantos querem viver pela fé? E deixa eu te falar, meu irmão, viver pela fé é justamente não ter preocupação. Vai ter circunstâncias? Vai. Mas aí quando vem você fala, eu tenho um Pai. Gosto muito de um pastor amigo nosso, que ele fala que quando ele tem algum problema, e o problema, principalmente em relação à igreja, ele fala que ele vai orar e fala, Deus, o negócio é o seguinte, surgiu esse negócio aí, isso é problema seu, não é meu não. Porque a igreja é sua, não é minha. O Senhor só falou para eu estar aqui, então Deus, o Senhor resolve esse problema aí. Quando a gente entende que nós temos um Pai, que quando segue circunstâncias à nossa volta, Pai, o Senhor cuida de mim. O Senhor diz que o Senhor não vai deixar faltar nada, o Senhor não vai deixar faltar alimento, o Senhor não vai deixar faltar comida, o Senhor não vai deixar faltar o dinheiro para pagar a continha de água, a conta de luz, a internet, o Senhor não vai deixar faltar o dinheiro do aluguel, se for preciso, porque nós temos um Pai que cuida de nós. Você crê nisso? Aleluia. Primeira coisa que o Senhor Jesus está nos ensinando através desse texto, ele dá o exemplo do alimento e ele fala para nós olharmos para as aves do céu. Quantos gostam de ver passarinho aí? Isso, tem gente que gosta de ficar olhando passarinho, tem gente que, aqui nem tanto, mas no Brasil coleciona passarinho, tem uns passarinhos que é caro, que só misericórdia, né? Mas o Senhor Jesus está dizendo para nós olharmos para os passarinhos e aprendermos com eles. Olha só o que ele diz no versículo 25, por isso digo a vocês, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao vestir. A vida não é mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E ele diz no 26, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Sabe, você vê se você olha para um passarinho, geralmente ele tem ali um ninhozinho, o que ele faz? Ele não armazena, porque senão a comidinha dele estraga, ele não tem frigorífico. Ele pega um dia, simplesmente ele voa, vai atrás do alimento, pega o alimento, come, quando tem filhote ainda traz na boca, dá para o filhote. É como se ele dissesse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é que ele fica parado no ninho dele esperando a comida vir, ele sai confiando, eu tenho um Pai que preparou o alimento para mim, e eu só vou lá buscar. Sabe, quando nós entendemos que nós temos um Pai, quando a gente sai para trabalhar, o Pai não vai deixar faltar nada. Ele vai me prover no trabalho, Ele vai me prover no sustento, Ele vai me prover dos clientes, e não vai deixar faltar nada. Não vai deixar faltar nada. Eu simplesmente saio de casa com a confiança. Eu tenho um Pai que cuida de mim, que me sustenta. Você crê nisso? Sabe, eu tive uma experiência com o Senhor assim, muito forte com relação a esse tema de ter Deus como Pai. Porque como os meus pais se separaram muito cedo, eu tinha 9 anos. Eu fiquei sem pai em casa, não sei quantos também ficaram sem pai em casa, que os pais se separaram. Hoje, infelizmente, é muito comum. E foi um tempo muito turbulento na minha vida, porque foi dos 9, e aí eu já ia para a igreja, mas era só filho de crente, eu fui me converter mesmo aos 12. E Deus falou para mim, de uma forma muito clara,
audível: eu vou ser seu pai. E quando a gente tem esse entendimento, peraí, Deus vai ser meu pai, Ele vai cuidar de mim, Ele vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Irmão, Deus se preocupa até com o sapato que você calça. E às vezes eu falar para Deus: Deus, o Senhor falou que vai ser meu pai, eu estou com o sapato aqui, ó, que já não pode pegar água. E Deus levantar pessoas: olha, estou indo te buscar aí, porque Deus falou que é para eu levar você para comprar um sapato para você. Tempo de vacas magras, o Senhor vai levantando pessoas, aleluia. Porque, ouça, nós temos um pai que cuida de nós. E devemos confiar nele. Não se preocupar, confiar nele. Nós compartilhamos esses dias o testemunho lá no seminário do George Miller. Até o Daniel estava compartilhando. George Miller, um homem de Deus. Deus chamou ele para ter muitos orfanatos. Ele cuidava de muitas crianças, tinha vários orfanatos. E houve a história uma vez de um orfanato que as crianças levantaram de manhã e eles não tinham nada para dar de pequeno almoço para as crianças. E o George Miller tinha esse princípio. Ele falou: não, eu tenho um Deus, um pai, Ele que mandou eu fazer, Ele que vai dar um jeito e vai resolver isso. Diz que Ele mandou todas as crianças irem para o refeitório. Ele falou: manda as crianças todas para o refeitório. Aí mandou as crianças para o refeitório, não tinha comida, não tinha nada. E Ele disse: vamos orar agradecendo pelo alimento. Por isso que é viver pela fé, irmão. E ele colocou todas as crianças lá para orar pelo alimento, oraram agradecendo pelo alimento. A história diz, está lá na história de George Miller, quando eles terminaram de orar, bateram na porta. Senhor George, o senhor me desculpe, eu estava levando esses pães e esses leites aqui para o castelo da rainha, não é isso, Daniel? Só que a rainha não aceitou, porque os pães passaram um pouquinho do ponto, está um pouquinho mais moreninha, ela rejeitou, eu estou tendo que voltar. Será que o senhor aceita? E ele aceitou. Porque, irmão, quando nós entendemos e confiamos que temos um pai, Ele não deixa faltar nada. Você crê nisso? Aleluia, aleluia. Por isso o Senhor Jesus manda a gente olhar para as aves, que elas não estão preocupadas, elas simplesmente: eu vou ir ali pegar um negócio para comer, porque eu tenho um Deus que cuida de mim, e Ele já preparou alguma minhoca que está dando bobeira por aí. Vai acontecer. Deus vai cuidar, porque Ele cuida de nós. Fala para quem está do seu lado: Deus cuida de você, meu irmão. Fala para ele: se Deus tiver que usar uma minhoca, Ele vai usar. Se tiver que usar um corvo, Ele vai usar. Mas Ele não vai deixar faltar para os seus filhos. Por isso, irmão, não se preocupa. Teve uma vez, primeiro ano de casado, sabe como é que é, né? Não sei quantos estão ainda nessa fase. Era só eu e a Diane, não tínhamos os meninos. E a gente estava naquela época ali, sabe, eu brinco, né, que tem a época das vacas gordas e a época das vacas magras. Nós estávamos na época da vaca com diarreia, que é tudo que entra, sai, sabe? Já viu essa época? Então não tinha dinheiro. E tinha uma vez um domingo, nós tínhamos saído da igreja, tínhamos ido para casa, e a gente pensou: o que a gente vai comer? Não tinha dinheiro. O dinheiro, sabe quando o dinheiro acaba antes do mês? É esse dia aí. Rapaz, vamos ter nada que comer. E a gente morava em um apartamento, começamos a subir a escada do apartamento. Um irmão nos ligou. Sabe aquela ligação que às vezes você fica esperando de domingo para ver se a sogra ou se a mãe liga? Pronto, não foi nenhum dos dois, foi um irmão. Vocês não querem almoçar conosco? Aí a gente dá aquela de difícil, né? Tá bem, não, pode ser. Porque deixa eu te falar, meu irmão, nós temos um pai que cuida de nós. E Ele levanta pessoas, Ele vai fazer alguma coisa, se Ele tiver que mover céus e terra. Mas quando a gente confia e não se preocupa, não vai faltar, irmão. Você confia nisso? Fala para quem está do seu lado: irmão, não vai faltar. Aleluia. Só que a gente não precisa se preocupar, não precisamos ficar com medo, precisamos confiar, nós temos um pai. Aleluia. Segunda coisa que o Senhor Jesus fala aqui, em Mateus capítulo 6, olha só o que diz aqui no versículo 28, Ele diz assim: por que vocês estão se preocupando com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, digo a vocês, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Irmão, quando a gente entende isso, Deus nos veste, irmão.
Nessa época, minha época de adolescência, a minha mãe ficava não é indignada no bom sentido, porque toda semana eu ganhava roupa na igreja. Toda semana. Eu ganhava uma camisa, ganhava alguma calça. Eu falei, mas o que acontece com você que toda vez alguém te dá roupa? Eu falei, não sei. Só sei de uma coisa, faltar não vai. Aleluia. E eu louvo a Deus, porque eu sempre não liguei para roupa. No sentido de marcas, nunca. Portanto, se um dia você me ver com roupa de marca, saiba, não fui eu que comprei. Eu ganhei. Eu tenho algumas de marca e eu ganhei. Tudo ganhado. All-Star, ó. Ai, que bonito. All-Star. Você acha que eu compro All-Star, irmão? Eu tenho outro da Primark. Aleluia. Eu ganhei também. Aleluia. Porque quando a gente entende que nós temos um Pai, irmão, Ele cuida de nós. Ele vai levantar pessoas. Se for preciso, Ele vai levantar até o ímpio para te abençoar. Para suprir, para que não falte. E aqui o Senhor, Ele dá o exemplo do lírio. Quantos aqui já viram lírio? É bonito, sim ou não? Mas você já viu o processo de crescimento do lírio? Ele não é tão rápido assim, né? Tem gente que o cara chegou agora, ele já quer. Calma, irmão. Quando o Senhor fala, olha, vê os lírios. Eles não fazem nada, mas tem uma coisa. Tem um processo do tempo. No devido tempo, quando ele desabrochar, vai estar lindo. Sabe, quando a gente confia e espera o tempo de Deus, Ele cuida de nós. Ele vai nos vestir. Às vezes com roupas boas. Esses dias eu ganhei uma blusa. Porque eu amo ganhar blusa, né? Foi o ano passado. Eu nem sabia, eu ganhei uma blusa. Ele falou, você não sabe que blusa é essa? Eu falei, não sei, você não disse ainda. Isso aqui é uma marca que só rico usa. É mesmo, não conheço a marca. Falou que aquela blusa custava para ir 300 e poucos euros. Eu falei, é mesmo. Interessante. Eu uso, não tem problema não. É coisa de rico, é coisa feita sob medida. A marca nem fica do lado de fora, porque quem tem mania de pôr marca do lado de fora não é rico, viu, irmão? É outra coisa. Eu falei, porque, irmão, quando a gente confia que temos um Pai que cuida de nós, o Senhor, Ele provê. Ou Ele vai levantar pessoas, ou Ele vai te dar condições. Ou Ele vai te levar num lugar, às vezes. Uma das vezes que o pastor Luiz esteve conosco, aqui, eu falei, poxa, eu quero abençoar a vida do meu pastor. Levei ele lá no Outlet. Alguém já foi no Outlet, ali no Vila do Conde? Aí eu levei ele lá numa loja de marca, que é aquela Sakur Brothers. Falei, aquela camisa, umas camisas bonitas e tal. Só que as camisas ali, irmão, quem trabalha nessa área sabe que não é muito barato, né? Foi sangue de Jesus, espero que esteja barato hoje. Né? Queria dar uma camisa para ele, uma camisa boa. Aquela com botoadura, sabe? Aquela coisa chique assim, que você não pode usar em qualquer lugar. E fui lá, a camisa custava 144 euros. Preço normal. Aí eu lá estava com não sei quantos por cento de desconto, que estava por 44. Falei, já está mais interessante. Peguei a camisa e levei no caixa. Quando ele levei, ele falou 22. Eu, quanto? Não, é porque hoje é um dia especial, que é aquela da quinta-feira. Hoje é um dia especial, é mais barato ainda. Tudo bem? Não, tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Claro, a gente busca fazer isso, né? Mas, meu irmão, é entendermos que o Senhor, Ele cuida de nós, o Senhor nos dá a condição, Ele não vai deixar faltar. O problema é quando nós ficamos preocupados demais. O problema é quando nós ficamos correndo atrás dessas coisas, e gastando e desgastando a nossa vida para ficar correndo atrás dessas coisas. Sabe, o Senhor Jesus, para de se preocupar com essas coisas. Fica preocupado que você vai comer caviar. Alguém já comeu caviar aqui? Negócio ruim, rapaz. Só tem nome e fama. Não, mas vale comer um pãozinho com ovo frito, mortadela, ketchup, mostarda e maionese. Aleluia. Delícia. É bom. Isso é uma delícia, irmão. Você nunca comeu, come, que é bom. A questão não é o que vai comer. A questão é confiar que nós temos um Pai que cuida de nós, que nada vai faltar e podemos viver despreocupados, irmão. Não vai faltar nada. Fala para o irmão que está do seu lado mais uma vez. Não vai faltar nada para você. Aleluia. Só que para isso a gente precisa não se preocupar, nos despreocupar e confiar. Temos um Pai. Isso é fé, irmão. Isso é fé. É confiar e não se preocupar. Eu tenho um Pai. Não vai faltar nada. Aleluia. Terceira coisa que nós vemos aqui, porque o Senhor Jesus Ele fala para nós olharmos para as aves dos céus e aprendemos com ela. Fala para nós olharmos para os lírios dos campos e aprendemos com eles.
O Senhor Jesus depois dá até uma palavra dura que ele fala assim: ei, são os pagãos que ficam correndo atrás dessas coisas, para com isso. Vocês têm um pai. Vocês têm um pai que cuida de vocês. Mas depois o Senhor Jesus fala o que nós devemos fazer, porque não é só falar o que não deve fazer, não se preocupe, não se preocupe. E o Senhor Jesus fala aquilo que nós devemos fazer, e eu quero que você veja aqui, está ali no versículo 33, olha só o que o Senhor Jesus disse. Depois de dar todo esse ensinamento, Jesus diz ali, olha, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas. Que coisa, irmão? Comida, roupa, lugar para morar. Todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O problema, olha aqui para mim, é que tem pessoas que estão gastando a vida dela, o tempo dela, correndo atrás de trabalhar para ter comida, para ter dinheiro do aluguel, para ter roupa, para ter as coisas, e deixa de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aí sabe o que acontece? Nunca chega lá, sempre acontece alguma coisa errada, e fala, não sei o que acontece. Sabe o que acontece, irmão? É que você é um filho de Deus, a qual o Senhor Jesus diz que você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, essas coisas que antes você estava correndo atrás, elas vêm atrás de você. Você entende isso? Às vezes fica correndo, eu não posso buscar Deus, eu não posso servir a Deus, não, porque eu tenho que trabalhar, não, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que fazer as coisas, tudo correndo atrás dessas coisas a qual o Senhor Jesus falou, para, irmão, quem faz essas coisas são os pagãos. Ei, busca o reino de Deus em primeiro lugar, que aí sim você vai ver o Senhor suprindo, o Senhor dando aquilo que você precisa, o Senhor trazendo sustento. Quantos entendem isso? Sabe, porque o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Porque senão fica uma coisa muito subjetiva. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é priorizar tudo aquilo que pertence a Deus e a sua vontade. Vou te fazer uma pergunta, você prioriza a Deus na sua vida? E tudo aquilo que seja de Deus, é você iniciar o dia buscando primeiramente a Deus. É você no dia que é o dia do Senhor, que é hoje o domingo, você priorizar a Deus e falar, não, é o primeiro dia e eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Estou aqui para buscar o Senhor a Ele, porque se eu buscar a Ele, o restante Ele acrescenta. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é você, em todas as esferas da sociedade que você estiver inserido, quer seja no seu trabalho, na sua faculdade, ali, você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você ser um agente da expansão do reino de Deus ali no seu trabalho, ali na sua faculdade, ali na sua escola, porque mais do que às vezes você ser um profissional ou ser um estudante, você é um agente da expansão do reino de Deus ali. E quando em todos os lugares nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, irmão, é como se Deus falasse assim, você está buscando o meu reino em primeiro lugar, ok, vamos ver, o que você está precisando? Está precisando de um carro, porque às vezes você está ali liderando a célula, esse negócio de ficar indo a pé e de transporte, às vezes é mais complicado, eu vou dar um carro, por quê? Porque você está buscando o meu reino em primeiro lugar. Você está precisando de um trabalho que você ganhe mais, porque às vezes você está gastando, às vezes você está gastando ali para abençoar a vida dos irmãos, você está entregando ali o seu dia, você está ofertando na igreja, nas coisas. Não, peraí que eu vou te abençoar mais, porque você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar. Você entende isso? O Senhor está dizendo que quando nós buscamos o reino dele em primeiro lugar, irmão, não vai faltar nada. Não vai faltar nada. E quando nós temos esse entendimento, é só nós focarmos na prioridade, que é buscar o reino dele em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é em todas as áreas da nossa vida, Deus ser o primeiro. Eu te pergunto, Deus é o primeiro na sua vida pessoal? Deus é o primeiro no seu casamento? Deus é o primeiro na sua família? Deus é o primeiro ali no seu trabalho? De Deus ser o primeiro e a prioridade, nós devemos buscar sempre o reino de Deus em primeiro lugar. Porque é essas coisas que a gente fica preocupado, o Senhor cuida, Ele acrescenta, irmão. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é colocarmos diante do Senhor os recursos que Ele tem nos dado, os talentos que Ele tem nos dado, os dons que Ele tem nos dado, os recursos que Ele tem nos dado a serviço dEle. Sabe, quando você vem aqui, às vezes você faz o cafezinho que a gente toma aqui de manhã, você está colocando o seu dom à disposição do Senhor para servir a Ele, né, Cris? Para que o reino do Senhor se expanda.
é agente do reino de Deus. É colocar tudo aquilo que temos à disposição do reino de Deus, para que o reino dele se espalhe e se expanda através de nós. Amém? Fala para quem está perto de você, diga para ele que você deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aleluia. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu queria que nós orássemos nessa manhã, porque muitas das vezes o mundo, as circunstâncias do mundo querem tirar a nossa atenção do Senhor e fazer com que fiquemos preocupados. E quando nós ficamos preocupados, meu irmão, essa preocupação é o oposto da fé. Ficamos preocupados, ansiosos, com ansiedade, com medo. Mas o Senhor nos diz nessa manhã, para que possamos viver pela fé, não precisamos ficar preocupados. Eu queria que você baixasse sua cabeça e fechasse seus olhos nessa hora. Eu sinto no meu espírito que essa palavra é especificamente para alguns aqui, que na sua vida você tem estado preocupado, corrido atrás de tantas coisas, corrido atrás do dinheiro, do sustento, de todos esses itens básicos que o Senhor Jesus falou, mas o Senhor Jesus está dizendo: ei, para, não adianta você ficar correndo atrás dessas coisas, porque quem faz isso são os pagãos. O Senhor Jesus te diz: ei, busca o meu reino em primeiro lugar, e todas essas coisas vão ser acrescentadas a você. Eu queria que nesse momento você pudesse falar com o Senhor, falar com Ele. Enquanto os instrumentos vão tocar uma música,